Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou líder em treinamento do PG Renovados e a gente vai ler o livro de Gálatas do 1 ao 6. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia, graça e paz da parte de Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todo o sempre. Amém. Maravilho-me de que todos depressa passasseis daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, sejam anátema, assim como já vos dissemos. Agora, de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por fim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como soberania perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé. Antes destruía e glorificava a Deus a respeito de mim. Capítulo 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido e circundar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar
a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos como sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digos que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas à graça que se me haviam dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nós lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirado e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão e os que os judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também criado em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós somos também somos achados pecadores, e porventura Cristo, ministro do pecado, de maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruiu, constituo-me a mim mesmo, transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, por aquele que se justifica, provém da lei. Segue-se que Cristo morreu de balde. Capítulo 3. O insensato Gálatas que vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de que Jesus Cristo já foi presenteado como crucificado. Só quisera saber isto de vocês: recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aqueles, pois, que vos dá o Espírito e que
opera maravilha entre vós faz parte pelas obras da lei ou pela pregação da fé. E o acaso de Abraão, que creu num Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos, como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito Santo. Irmãos, como homem falo, se o testemunho de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não dizia, e as posteridade como falado de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posto pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça. Na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardando debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vós revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se dois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Capítulo 4. Digo, pois que todo o tempo em todo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós,
quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abá, Pai, assim que já não é mais servo, mas filho, e seu Filho, e também herdeiro de Deus, por Cristo. Mas quando nós conheceis a Deus, serveis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornai outra voz, e esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir. Guardeis dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhando em vão para convosco. Irmãos, rogo vós que sejam como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitaste nem desprezaste isto que era uma tentação na minha carne. Antes de me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança, porque vós dou testemunho do que, se possível fora, arrancareis os olhos e mos dareis. E fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade, eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós, porque os que quereis estar debaixo da lei não vis a vós a lei, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são 2 concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escravos com meus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegrar-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solidão são mais do que os que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também agora. Mas aquele que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herança como o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos
não da escrava, mas da livre. Capítulo 5. Estais, pois, firmes na liberdade, como que Cristo nos libertou, e não torneis e meter vós debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixastes circundar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto ao todo homem que se deixa circundar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei da graça, tendo caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude algumas, mas sim a fé que opera pelo amor. Correis bem quem vos impediu para que não obedeçais a verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento levado a toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis mais aquele que vos inquieta. Seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque eu sou, pois perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vós andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar a ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei que se cumpre numa só pela palavra, nestas amarás o próximo, como a ti mesmo. Se vós, porém, vós mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprieis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se dois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, pórfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca da qual vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade e benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificados à carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-se nós uns aos outros, invejando-nos nós uns aos outros. Capítulo 6. Irmãos, se alguns homens chegarem a ser surpreendidos em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal como espírito de mandição, olhando por ti mesmo, para que não sejam também tentados. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se algum cuidar ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo.
mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual haverá a sua própria carga. E o que é instruído nas palavras, reparta-te de todos os seus bens, como aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, dará da carne, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e se nós houvéssemos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente a todos, domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que queriam mostrar boa aparência na carne, esse vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa das cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmo que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vós circuncideis para que se gloriariem vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Agradeço os irmãos que estavam acompanhando com nós aí e agora vamos fazer uma oração para a gente finalizar. Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, que Tu tem nos deixado, Senhor. Abençoa, Senhor, essas pessoas que estão acompanhando em seus lares, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Amém.